mercado, mas é um desafio. Porque construir uma franquia, você tem que ter método. O método é fundamental. Você tem que ter uma marca forte, que gera valor. Isso. E tem que ter um método de trabalho que seja replicável, né? Replicável. Esse é o grande dificultador. Porque você tem que ter tudo descrito, os protocolos, como que é a gestão, tudo. Marketing, comercial, vendas. Tudo. Tudo isso precisa estar muito bem alinhado. Exatamente. Estamos começando mais um episódio do BMV Cast, um podcast que fala sobre brand, vendas e negócios. E hoje traremos aqui uma convidada super especial, além de ter vários negócios, empreendimentos dentro do contexto da saúde, ainda também gerencia a sua marca pessoal. E falando sobre marca pessoal, muitas pessoas me perguntam como funciona o processo de construção de marca pessoal. Nós temos uma mentoria chamada BMV, onde nós trabalhamos com 4 pilares para que profissionais possam construir uma marca de valor. Inicialmente, nós fazemos um diagnóstico, onde que nós direcionamos como vai ser a sua característica, a sua linguagem e também os seus diferenciais. Logo depois, nós traremos também um direcionamento de posicionamento e comunicação, como a sua marca de fato vai se posicionar e de como ela vai trazer essas diretrizes de comunicação no mercado. Depois disso, é importante que você defina também a sua metodologia de trabalho e, claro, também como você vai vender a sua estratégia. Uma hora que você constrói um posicionamento no digital, o desafio é que você venda os seus produtos e também venda os seus serviços. Logo depois, na 4ª etapa, nós trabalhamos com um plano de implantação, que é justamente desenvolver um plano de ação para que você possa colocar tudo isso em prática. Se você deseja construir uma marca forte e relevante, clique aqui e faça a sua aplicação. E agora eu quero apresentar a nossa convidada de hoje. Ela é fisioterapeuta, sócia fundadora da Faculdade CEAF, fundadora do Instituto Alessandra Dossa, já entregou o nome, né? Doutora em Ciências da Saúde pela UFG, criadora da técnica TR3 e patenteadora do primeiro dispositivo de treinamento respiratório do Brasil. Seja muito bem-vinda, Alessandra Dossa. Obrigado pelo aceite do convite de estar aqui com a gente hoje. Obrigada a você pelo convite. Me senti honrada em representar uma marca, né? E representar um papel nessa estratégia de venda pessoal e de marca pessoal. Então, eu já te agradeço. Perfeito. Alessandra, hoje a gente entende que as mulheres elas têm um papel muito poderoso nos negócios, né? Elas representam aí, segundo os dados do Sebrae, uma porcentagem interessante dentro do contexto de negócios, né? E mulheres à frente, mulheres que se empoderaram, que estudaram e que têm feito a economia girar, de fato, né? Mas dentro do seu cenário, dentro do contexto da saúde, né, onde começa tudo isso, como você ingressou na fisioterapia? O que te trouxe para esse cenário? Qual foram os seus interesses? Você sempre quis ser uma fisioterapeuta? Como surgiu tudo isso? Então, muito legal a sua pergunta, porque a mulher tem todos os desafios, né? E quando eu pensei em fazer fisioterapia, tem 25 anos já que eu sou formada, não existia fisioterapia na minha cidade. Eu era do Espírito Santo, Vila Velha, e lá não existia. Então, eu não tinha a menor noção do que era a fisioterapia. Eu queria estar na área da saúde, mas eu não sabia o quê. Então, quando a gente fala em área da saúde, a gente pensa em 2 áreas de destaque: medicina e odontologia. E a fisioterapia não existia para mim. Aí eu me mudei para Belo Horizonte, e quando eu mudei para Belo Horizonte, eu não queria mais fazer medicina. A medicina, eu tinha meio que desgastado em tentar fazer, e aquela dificuldade, né? E eu tive uma infância muito pobre, então eu não tinha condição de pagar uma faculdade particular. E aí eu descobri a fisioterapia. E eu passei na fisioterapia e, quando eu comecei a estudar, eu falei, olha, eu acho que eu não vou querer fazer fisioterapia, acho que eu vou trocar para medicina. Eu fazia uma faculdade que tinha os 2 cursos em Belo Horizonte. E
professor chegou para mim e falou assim, posso te dar uma dica? Não saia da fisioterapia, porque a fisioterapia é muito nova e você pode fazer muita coisa nela. E isso ficou marcado na minha cabeça. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou fazer fisioterapia mesmo. E na fisioterapia, eu conheci a fisioterapia respiratória. E a fisioterapia respiratória me encantava. Eu falava, gente, eu quero trabalhar só com isso um dia. Um dia eu quero entender só dessa fisioterapia respiratória. E comecei a minha carreira desse jeito. Quando eu e a minha sócia, Lorena, escolhemos que nós queríamos estudar, não, a gente quer estudar, eu já era casada e eu não tinha oportunidade de sair de Goiânia para fazer uma especialização fora. E eu falei, vamos tentar trazer para cá uma especialização com foco na respiratória. Uhum. E nós duas, então, criamos a Faculdade CEAF para nós fazermos a especialização. Imagina, 2 fisioterapeutas recém-formadas, eu era recém-formada, não tinha a menor noção do que era ser empresária, do que era ser uma gestora. E criamos a nossa primeira empresa, que tinha a chancela da PUC, Uhum. e nós tínhamos os cursos. E, nesse momento, eu fiz o curso de respiratória. Era fisioterapia em hospital, era fisioterapia hospitalar. E abriu o meu mundo. Você era dona e aluna ao mesmo tempo. Eu era dona e aluna ao mesmo tempo. E eu vi um mundo que eu não conhecia. E eu falava, gente, é isso mesmo que eu quero. É isso que eu quero. E, nesse período, eu tinha que ser fisioterapeuta, construir o meu sonho como fisioterapeuta e fazer a faculdade virar. Então, eu me dividia entre uma gestora que não sabia nada e uma fisioterapeuta que sabia tudo. Então, muitas vezes eu falava assim, nossa, eu chego aqui no CEAF, eu sinto que eu tenho um buraco. E esse buraco eu não consigo preencher, porque eu não consigo resolver o problema do CEAF. Porque era um mundo distante para mim. E, enquanto eu chegava na casa do paciente, eu entendia tudo e eu resolvia tudo. Então, aquilo foi me deixando muito angustiada. E o grande problema, você tocou num lance muito legal, que é sobre as mulheres, né? Eu tive muita dificuldade por ser mulher. Eu e a Lorena, minha sócia. Na mesma época, tem uma empresa muito conhecida aqui em Goiânia, que foi criada na mesma época que a gente. Nós duas criamos juntos. 2 faculdades, inclusive o próprio IPOG, né, que é uma faculdade hoje tão grande. Nós nascemos juntos. E o que aconteceu? Tanto eu quanto a Lorena tivemos que brecar durante várias vezes. O IPOG ia para fora, o IPOG crescia, E eu e a Lorena, eu tive filho, não tinha com quem deixar meu filho, meu marido trabalhava, e aí eu não podia viajar para fora para fazer as coisas que eu queria fazer. Então, toda a gestão ficou prejudicada por isso. A segunda, a Lorena, eu tive filho, consegui um pouco mais, aí a Lorena engravidou, e aí a Lorena engravidou de novo. E, assim, nós tivemos essa barreira para crescer, né? Porque se você não tiver um apoio forte ali por trás de você... Sim. E não tiver uma cabeça, né? Porque, para você empreender, você tem que deixar um pouco de lado a sua família. É um desgaste, né? É um desgaste. É uma dedicação que você tem que... Então, assim, hoje, né, eu tenho essa grande... eu tenho tudo isso que eu tenho, é porque eu tenho uma base muito grande familiar que me dá esse suporte. Então, o Paulo, meu marido, ele fala assim, você tem a ideia... E eu falo, vai. Né? Então, ele vai me dando esse suporte. E isso mudou totalmente a minha vida. E ele tem essa característica mesmo, né? Ele vai na base. Vai que eu estou aqui. É isso que ele fala. Então, isso acabou, como diz, ele abriu uma janelinha para mim e ele falou, vai voar. Voa que eu estou por aqui. Então, isso foi um grande diferencial na minha carreira empreendedora, né? Nessa vida empreendedora aí. Perfeito. E nesse contexto... Já entrando nessa característica do empreendedorismo, você falou, então, que você e a sua sócia viam uma necessidade de mercado, uma necessidade que vocês tinham, de fato, como profissionais, criou essa faculdade, e aí a gente tem esse panorama geral de ser um excelente fisioterapeuta, mas ainda não tem todas as características da empresária, né? De ser... de fato, a gestora de um negócio, né? Ao longo do tempo
Que habilidades que vocês tiveram que construir, o que vocês tiveram que estudar, buscar assessoria, buscar profissionais para que realmente esse negócio pudesse estar consistente até hoje? Nossa, nós buscamos muito. A primeira vez que eu descobri isso, né, que eu parei para pensar e falei, por que aqui no CEAF eu não consigo? E lá na casa do paciente, na minha clínica, né, eu tinha tanta certeza de tudo que eu estava falando. Eu falava, porque eu não tenho conhecimento. Então, eu tive que buscar conhecimento. Eu tinha que ir atrás do conhecimento. E tem um detalhe muito, muito legal do que você falou em relação à marca pessoal. Eu sempre coloquei na minha cabeça que tudo que tivesse que vir para mim tinha que ser muito bom. Eu não queria me contentar com coisas, com formação que fosse meia boca, entendeu? Eu acreditava naquilo, que se você quer ser bom, você tem que estar com os melhores. Não adianta. E eu procurei, na época, a melhor formação do Brasil. E, na época, era a Fundação Dom Cabral, ela continua sendo, ela era, na época, a 6ª maior escola de negócios do mundo. Uma grande referência, né? Continua sendo. E naquela época, eu falei, gente, eu vou fazer a Fundação Dom Cabral. E nós fizemos a Fundação Dom Cabral, eu fiz um curso maravilhoso, e lá eu aprendi marketing, comercial, fazer metas, controlar equipes comerciais. E aí eu descobri em mim, além de fisioterapeuta, como eu falo, uma grande marqueteira. Né? As pessoas falam, nossa, essa mulher é marqueteira demais. Pelo amor de Deus, ela é super marketing. E eu falo, sou mesmo. E eu descobri isso em mim. Né? Esse poder de comunicar, esse poder de incentivar. De expressar ideias. De expressar ideias, Então, durante muitos anos, toda essa linha de comunicação da faculdade foi sendo construída por mim. Foi quando eu tive a necessidade de ter algo que fosse a minha cara na fisioterapia respiratória. Eu falei, então, eu preciso colocar na fisioterapia o que eu entendo de comercial, de posicionamento, né? E de melhora, de resultado, de qualidade. Aquilo tudo que eu buscava no CEAF, né, que a gente entregava o top, eu queria dar na fisioterapia também. Foi quando eu criei o Instituto Alessandra Dorsa. Um desafio, né? Você participou disso, né? Sim. A marca Instituto Alessandra Dorsa foi construída por você, né? Sim, sim. E como, né, pensar num Instituto Alessandra Dorsa e na Alessandra Dorsa? Duas marcas ali que estavam conectadas, né? Diretamente. E que tinham que ter propostas diferentes, né? Sim. E aí foi quando eu comecei a pensar, bom, eu vou escrever esse Alessandra Dorsa, eu vou criar esse instituto com tudo aquilo que eu acredito tecnicamente e vou desenvolver o Alessandra Dorsa com tudo que eu acredito em posicionamento, marca, né, o que eu posso dar de melhor para o profissional, como ele deve se posicionar. Então, eu acabei criando essa linha aí na minha vida e hoje, já são 25 anos de faculdade CEAF. Perfeito. E de Instituto Alessandra Dorsa? 8 anos. 8 anos, 8 né? anos de instituto. Maravilha. E dentro desse contexto, Alessandra, quando a gente pensa no universo empresarial, se fala muito de cultura empresarial, né? De como que você estabelece uma cultura, de ser um lugar que as pessoas queiram trabalhar, ser um lugar onde as pessoas também querem aprender, né? Uma profissão, querem se aperfeiçoar. Hoje, de fato, o que o Instituto Alessandra Dorsa oferece para os seus pacientes, né? Qual que é o posicionamento da marca? Quais são os serviços que vocês oferecem hoje? O Instituto ele é exclusivo, né? Porque nós temos lá a fisioterapia respiratória pura. A maioria das clínicas de fisioterapia atende respiratória, o joelho, o tornozelo, nós não. Nós somos especialistas só. E vocês assumiram esse posicionamento, né? E difícil de construir. Com cuidados respiratórios, exatamente, né? Então, focado nisso. Isso que é mais difícil, né? Porque eu lembro quando a gente vocês trouxeram para a gente esse rebrand da marca, né? Vocês trouxeram muito essa questão, né? De, não, a gente quer assumir esse lugar, a gente quer reforçar essa característica que nós temos. E até então, muita gente colocava a fisioterapia no mesmo pacote, né? E como que vocês conseguiram trazer essa diferenciação?
Primeiro, porque eu criei o curso, né? O curso Terapias Respiratórias Completas, onde eu comecei a desenvolver a minha técnica, que se chama TR3, que é uma técnica hoje patenteada. E quando eu comecei a dar esse curso, eu comecei a colocar no meu grupo tudo sobre o TR3. Então, o reforço da minha clínica era sempre ter o diferencial da técnica. Uhum. Então, só nós fazíamos em Goiânia. E aí ele foi se posicionando como esse cuidado respiratório. Quando veio a Covid, foi um boom. Foi um boom, né? Porque o que aconteceu? A minha clínica era especialista em cuidado respiratório. Eu estava no hospital neurológico, né? Porque eu estou no hospital, eu sou responsável pelo hospital neurológico e pelo hospital INCORE, que é de um grupo chamado Grupo Cora. Então, a minha equipe do hospital estava no hospital neurológico e agora eu também sou responsável pela equipe do INCORE. E aí, eles começaram a mostrar o que a gente tinha de diferente. E eu gravei vários cursos, e meus cursos chegaram no Brasil inteiro. E aí as pessoas começaram a acreditar que realmente o que a gente fazia era diferente. Então, eu tive uma prefeitura no interior que quis me colocar no rádio e tal, porque uma fisioterapeuta da prefeitura fez o meu curso online, colocou em prática tudo que eu tinha passado no curso online e ela salvou muitas vidas. Olha só. Então, a prefeitura quis fazer comigo sabe, olha, ela foi o diferencial, foi o grande boom ela ter feito o seu curso. E a gente se mantém até hoje desse jeito, mostrando que a gente faz o que ninguém faz. Uhum. Né? Mesmo eu treinando, mesmo eu ensinando as pessoas, capacitando no Brasil inteiro, o nosso instituto ele é muito voltado para essa coisa da qualidade, do resultado, sabe? E é o que se mantém até hoje, está fazendo com que ele cresça cada vez mais. Né? Então, o Instituto Alessandra Dorsa, ele tem essa característica de qualidade, de inovação, e aí os profissionais querem ficar comigo. Uhum. Então, eles veem, por exemplo, a maioria, eu tenho muitos profissionais que vêm de fora, mais do que os profissionais daqui. Por quê? Porque eles me conhecem a técnica. Aí Tem como referência, né? Eles querem me trabalhar comigo. E uma coisa que aqui eu tenho dificuldade, porque dizem que santo de casa não faz milagre, né? Mas eu tenho mais dificuldade em encontrar pessoas que queiram estar comigo aqui porque conheceram toda essa trajetória. Uhum. Então, quando você vê uma trajetória, a pessoa fala, poxa, eu conheci ela quando ela não sabia nada disso. Quem falou que ela sabe isso hoje? Uhum. Que acaba tendo um pouco esse estigma, né? Mas fora, eu tenho muita repercussão, uma repercussão muito positiva. Eu sou muito feliz com essa construção que eu consegui fazer. Então, essa marca, Instituto Alessandra Dorsa, e a marca Alessandra Dorsa, né? Perfeito. E isso, as pessoas me chamam, Dorsa. Maravilha. E uma coisa que eu acho muito interessante é que o Instituto ele tem uma característica das técnicas, né, de ter um processo metodológico para atender os seus pacientes, né? Alessandra, hoje, quais são os tipos de pacientes que vocês atendem no Instituto? Quais são os tipos de casos com baixa complexidade, com alta complexidade? Gostaria também que você citasse alguns cases complexos que você teve, né, e que trouxe uma solução para o paciente. Eu tive... Porque tem muitos casos crônicos, né, que precisam de um cuidado perene. Eu né? falo que não chega no Instituto nada fácil. Certo. O único cuidado que nós temos lá, nossos atendimentos, que é rápido, fácil e dá um resultado muito rápido, são as crianças com bronquiolite, crianças com resfriados graves, com alterações respiratórias. Nossa, isso como é que se diz? A gente fala isso que é o pé nas costas, porque nós temos dispositivos que só a gente tem, que é o alto fluxo, que ajuda a remover aquela secreção que fica aderida na criança. Nós trabalhamos com pressão positiva, muitas coisas que só o nosso protocolo faz. Então, o atendimento simples é o da bronquiolite, da pneumonia do idoso, desses pós-operatórios tranquilos, sabe? Mas eu tenho aquele paciente que requer um cuidado maior, um desafio, que são os pacientes portadores de esclerose lateral amiotrófica, que eles chegam para nós andando e, no final, eles já estão respirando por traqueostomia, e a gente acompanha todo esse processo.
E o nosso grande diferencial hoje é um protocolo que a gente faz para decanulação, para remoção da cânula de traqueostomia de crianças e de adultos. Porque quando a criança é traqueostomizada, ela recebe um rótulo. Vai ser traqueostomizada para o resto da vida. Então, ela é tratada diariamente como se ela fosse traqueostomizada para o resto da vida. E os pais que são inquietos com isso, eles falam, não, eu não quero. Ele não nasceu com isso, eu não quero que ele viva com isso. E nós montamos um protocolo. Eu quero uma solução para esse problema. Eu quero uma né? solução para isso. Porque quando o filho adoece, os pais também adoecem. Exatamente. Né? É um momento muito difícil. E aí eles descobriram o Instituto. Eu tive um caso, eu estou com um agora, que está finalizando, mas eu tive um caso muito bacana de uma criança, de uma menina de 7 aninhos, de Brasília. O nome dela é Maria Flor, a família não se importa de eu falar. E a Maria Flor, ela teve uma lesão medular por um acidente com a mãe do carro. Então, a mãe e o pai fariam tudo para aquela menina ficar sem a traqueostomia. E eles vieram, fizeram uma consulta comigo, e eu falei, olha, se nós ficarmos aqui juntos, pelo menos uns 20 dias, fazendo o meu protocolo, eu garanto que a gente vai conseguir tirar a cânula da Maria Flor. E eles falaram, não, a gente vai, então, se organizar para ficar aqui. E eles ficaram aqui e eu consegui tirar. Com 15 dias, ela saiu daqui decanulada. E aí, a vida deles mudou. Aquela remoção da traqueostomia fez com que a vida dela mudasse. Por quê? A mãe pôde voltar a trabalhar, porque a mãe todo dia tinha que ir na escola aspirar a menina, porque a traqueostomia sai secreção, dá dificuldade respiratória, tinha que aspirar. A menina ia para a escola, sofria várias limitações, porque aquela traqueostomia limitava um monte de coisa. E ela foi decanulada, ela tinha sido tentada 3 vezes. Tinham feito tentativa e ela estava traumatizada. Ela não queria nem que eu encostasse nela. E um tempo depois eu fui a Brasília e elas foram lá para eu ver como é que ela estava. E eu falei, Maria Flor, como que está sem a traqueostomia? Você gostou? Aí ela mandou para mim, eu não gostei, não, eu amei. E ela era muito espirituosa, sabe? Uma menina muito linda. E a vida da família mudou. Por um protocolo que eu insisto, sabe? Que eu acredito. E quando eu acredito, a família acredita. E aí esse é o grande diferencial dos nossos tratamentos lá no Instituto Alessandra D'Ossa. Perfeito. E eu acho que esse resultado, né, esse conhecimento científico, esse conhecimento técnico aplicado traz para o paciente, né, traz esse reforço, né, do compromisso que vocês têm com a característica da qualidade e que os resultados reais, né, trazem também esse valor, essa construção de marca, né? E uma coisa que eu acho interessante na sua característica profissional é essa conexão muito ligada à pesquisa, à ciência. Como que se deu esse lado de querer estudar mais, de buscar conhecimento, escrever artigos, pesquisar, né, fazer um doutorado dentro desse cenário também? Eu sempre tive uma inquietude. Essa é a palavra. Parece que eu nunca estou satisfeita. Eu não gosto de ter respostas prontas. Eu preciso entender mais. Quando eu criei o TR3, eu nunca vou me esquecer. Um colega virou para mim, nós fomos atender uma pacientinha, e eu cheguei para ela e falei assim, essa técnica que eu estou fazendo, ela fortalece a via aérea superior dessa criança, porque comecei a explicar para essa minha colega. Aí ela virou para mim e falou assim, me diz uma coisa, Lê, de onde você tirou isso? E na hora que ela falou, de onde você tirou isso, eu fiquei olhando para ela e falei, da minha cabeça. E eu comecei a ver que aquilo dava resultado. Aí eu virei e falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou colocar tudo isso que está na minha cabeça no papel. E eu fiquei dias transformar isso num método. Estudando. E eu ligava para colegas, amigas minhas, eu falei, será que eu estou pensando errado? É isso mesmo? E tal. E aí eu fui construindo. E nessa construção veio o doutorado. E aí eu falava, gente, eu preciso provar o que é isso que eu estou fazendo. Preciso criar uma tese para isso. Eu preciso criar uma tese para isso. Aí eu construí, numa época super difícil, porque aí veio a Covid, eu fiz em esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença raríssima. Os pacientes desapareceram na época da Covid, durante muito tempo.
E o doutorado ia terminar, e eu acabei fazendo com um número muito pequeno de pacientes, mas eu descrevi a técnica, a fisiologia dela. E eu mostrei como que ela funciona. Na via aérea superior, eu mostrei isso. Eu mostrei que tudo aquilo que eu estava falando era real. E eu tenho até hoje dificuldade, eu publiquei, já publiquei vários outros, mas essa especificamente, quando eu mando para a revista, as pessoas têm dificuldade de entender o que é isso que essa mulher está fazendo. Uhum. Aí, sabe, eu estou tendo essa dificuldade porque eu tenho que mostrar para eles coisa que ninguém vê. E aí eu estou o tempo inteiro, né, buscando esse conhecimento. Estudo muito, muito, muito. E, na verdade, eu não estudo... não é uma coisa ruim. Eu gosto, eu adoro estudar. Então, para mim, acabou me levando para essa linha da pesquisa. Maravilha. E aí, dentro desse contexto da pesquisa, nessa sua inquietude também, você criou um dispositivo, né? Exatamente. Fala um pouco sobre ele, né? De como veio essa ideia de criar um dispositivo. Foi muito bacana. Dentro desse contexto. Porque, para eu fazer a técnica, eu precisava de um dispositivo que já existia no mercado, mas esse dispositivo faltava algumas coisas para mim. Eu já tinha um dispositivo que era o que eu ensinava a minha técnica. Só que a empresa desse dispositivo fechou. Eles não iam mais produzir. Aí eu comprei todo o estoque deles e falei, agora eu vou ter esse dispositivo para continuar fazendo a técnica. Só que eu comecei a ver que eu poderia fazer melhor. Aí eu chamei um engenheiro mecânico de Porto Alegre. Ele veio aqui, ele nunca tinha visto um paciente. Ele ficou apavoradíssimo com tudo que ele viu, aqueles pacientes que não respiravam, que não falavam. Ele, meu Deus, eu estou sufocado aqui. E é um mundo muito diferente, para quem não conhece. E aí ele veio e eu comecei a, vamos lá, Di, vamos nós dois juntos, vamos construir. E foram 5 anos. 5 anos de construção. Legal. E nós conseguimos agora, né? Amanhã é o lançamento, é o pré-lançamento. E eu passei todas as dificuldades que é ser uma empreendedora no Brasil. Porque ninguém te dá crédito. Você não tem linha de financiamento. Os moldes são caríssimos. Né? Fazer os protótipos, Os né? protótipos. Um molde... Registrar a marca. Você participou disso, né? O molde, Kleber, ele leva quase um mês para ser feito numa máquina. Porque ele é um molde de um material muito pesado, sabe? E eles têm que fazer a análise... Eu nunca podia imaginar isso. Eles têm que fazer a análise dos canaizinhos, de quanta quantidade de produto, né, de propileno lá, em cada espacinho para ele sair perfeito. Eu nunca podia imaginar. Quando ele veio com o preço do molde, eu falei, meu Deus. Talvez se eu fizesse na China, teria ficado 10% de tudo que eu paguei. E aí depois veio o segundo desafio. O aparelho está pronto. E quem é que vai distribuir? Porque eu não sabia. Para mim, ele produzia e eu vendia. Pronto. Estava tudo certo. Não, não era assim. Para eu poder vender, a minha empresa tinha que ter um registro da Anvisa que demoraria, no mínimo, 1 ano para sair. E que eu teria que montar toda a empresa, deixar pronta. Só de distribuição. Deixar pronta e esperar a Anvisa vir. Então, eu tinha que pagar, ter o espaço, a locação, tudo pronto, ter o profissional, tudo durante 1 ano, esperando a Anvisa vir para aprovar. Eu não podia esperar 1 ano para fazer meu aparelho. Aí, nós fomos atrás e tal, e eu consegui uma parceria com a Lumiar Healthcare, que é uma empresa que já sou amiga deles, né, da família, de todos, há muitos anos, e eles ficaram empolgadíssimos. Então, hoje, a gente está com eles já estão finalizando, conseguimos fazer a Anvisa, e agora vai para o mercado. Pensa que lindo. O dispositivo vai para o mercado agora. Então, a partir de quarta-feira... É um filho que, de fato, nasceu, eu posso vender. Vai todo mundo poder comprar o dispositivo, sabe? O iLeaf. Né? E está sendo uma construção muito bacana, mas eu senti todas essas dificuldades e muitas vezes eu quis desistir. Muitas vezes eu quis desistir. Deixa para lá.
Porque a criação de um produto ela é muito complexa, né? É muito complexo. E a função dele hoje no processo da fisioterapia respiratória, qual que é a função dele de fato? Ele serve só para o profissional de fisioterapia ou ele serve para ser utilizado domesticamente? Como é que isso... Ele serve para fisioterapeutas fonoaudiólogos, Ok, e ele serve para o paciente ter. sim. Então, esse dispositivo, a gente chama que esse se chama do usuário. Porque todo mundo pode ter. Todo paciente que precisa, em casa, fazer fisioterapia respiratória, o próprio fisioterapeuta pode falar, compra o ILIF, tem em casa e tal. E depois nós já temos no plano, né, de construir um que é do profissional. Aí esse vai ter uma característica... Tipo uma linha Pro, né? Uma linha Pro, exatamente. Então, esse vai ter uma característica um pouco diferente, mas primeiro tinha que nascer esse, né, para depois a gente partir para o segundo plano, até mesmo para ter investimento, né? Uhum. Para que esse entre e a gente possa ter investimento, né, capital para poder seguir com isso. Porque eu não tenho investidor. Uhum. Então, o investidor sou eu mesma. Né? E isso é muito difícil, né? Exatamente. É muito difícil. Dentro desse cenário, no contexto de enxergar possibilidades, né, enxergar cenários dentro do mercado, como que dentro do Instituto Alessandra Dorsa vocês começaram a olhar também para os músicos, para os cantores, né? E por que de atendê-los nesse contexto também? Porque olha que bacana, né? A minha técnica, ela tem uma parte muito importante que fortalece a laringe. Então, quando a gente usa esse dispositivo de contrarresistência, ele faz como se fosse uma musculação na região da laringe, que é a região que o cantor mais precisa. Só que, junto com esse movimento da laringe, ele precisa também de uma boa capacidade pulmonar. Então, o meu dispositivo, ele faz o treino da laringe, o movimento da laringe, associado ao ganho de capacidade pulmonar e da reeducação respiratória, porque o cantor, ele canta errado, ele respira errado. Muitas vezes o ar bate na laringe e no meio do show ele está acabado. Aí, né, lança mão de tomar corticoides para poder relaxar a prega. E aí essa técnica, que é a técnica com o ILIF, ela faz isso. Então, nós juntamos, né, a fisiologia do equipamento com a fisiologia da alteração do cantor. E o resultado é maravilhoso. Maravilhoso. Tanto que uma amiga, uma fonoaudióloga muito conhecida no Brasil, ela é fonoaudióloga das maiores marcas, das maiores artistas do Brasil, ela está fazendo o doutorado dela usando o meu dispositivo. Ah, que legal. E ela ficou impressionada. Na hora que ela usou a primeira vez, ela falou, meu Deus, que coisa louca. Então, está sendo bem legal essa experiência com os cantores. Apesar de eu ter essa área grave, né, do paciente grave, nós, então, pegamos a técnica e desenvolvemos uma coisa mais leve, né, que é para o cantor. Então, a gente fica nós estamos bem satisfeitos com essa linha aí da reabilitação. Perfeito. E com essa gama de serviços, né, com essa consistência da sua marca pessoal e também da marca do IAD, né, a gente tem aí uma característica de crescimento exponencial. E aí, acho que no ano passado surgiu a necessidade de vocês transmitir isso para mais localidades do país, né? E veio um processo também de estabelecer uma franquia, né? Isso. Como se deu essa ideia, o porquê de se tornar esse negócio franqueável e qual que foram os desafios dessa etapa, né? Nós tivemos um episódio anterior que falou sobre franquias, né? Sobre os desafios de estabelecer uma franquia, mas a gente teve aqui de um lado pessoas que compraram a franquia. Mas a gente está aqui entrevistando uma pessoa que está franqueando o negócio. Construindo. Né? Construindo uma franquia para que outras pessoas possam comprar. É sensacional isso, porque quando eu pensei na franquia, eu tive a seguinte percepção. Eu não sou eterna. E eu não gostaria que a minha ideia morresse. Tudo isso que eu faço de diferencial, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu estou com uma criança que veio de Manaus. Tem 15 dias que eles estão aqui comigo. E a mãe, tem 2 anos que eu acompanho essa criança online.
Aí a mãe chegou para mim e falou assim, Alessandra, eu preciso te dar esse feedback. Quando a fisioterapeuta do meu filho foi fazer o seu curso, o TR3, que eu te conheci na rede social, e foi fazer o seu curso, a vida do meu filho mudou. Quando aquela fisioterapeuta começou a trabalhar com a sua técnica. Mudou completamente. Ele não conseguia se adaptar a uma válvula de fala, aí ele conseguiu se adaptar à válvula de fala, ele começou... um monte de coisa aconteceu. E aí ela falou para mim o quanto esse protocolo que eu criei era diferenciado. Mas eu não tenho como provar, né? Porque não dá para fazer isso tudo em tudo. Sim. Eu tenho que ir por esses relatos, assim. Pelas provas sociais, uma né? prova social. As devolutivas dos pacientes. Exatamente. É a prova social a única coisa que eu posso falar. E o que aconteceu? Eu falei, gente, eu não posso deixar isso morrer. Não posso. Eu tenho que ter os minis Alessandra Dorsa. Em Manaus, no Rio Grande do Sul, São Paulo, tudo quanto é lugar. Porque a pessoa não precisa vir para cá ficar comigo. Ela vai ter o meu protocolo, ela vai ter o jeito que eu... Foi quando surgiu, então, a franquia. E nós não quisemos colocar o nome de Alessandra Dorsa, né? Instituto Alessandra Dorsa. Nós colocamos uma marca muito parecida com a Alessandra Dorsa, né? Que é uma marca, né? Que, inclusive, você me ajudou a criar, que ficou perfeita, que é um fluxo de vida, né? Que se chama Fluvitar. E a Fluvitar é uma marca que está surgindo, e que agora, até julho, nós já vamos começar a colocar no mercado, mas é um desafio. Porque construir uma franquia, você tem que ter método. O método é fundamental. Você tem que ter uma marca forte, que gera valor. Isso. E tem que ter um método de trabalho que seja replicável, né? Replicável. Esse é o grande dificultador. Porque você tem que ter tudo descrito, os protocolos, como que é a gestão, tudo. Marketing, comercial, vendas. Tudo. Tudo isso precisa estar muito bem alinhado. Exatamente. Então, tem 1 ano e meio que nós estamos nessa pegada aí de construir. Já temos pessoas interessadas, né? A pessoa tem que entender de gestão, tem que entender que a franquia, você investe, você não vai ter aquele retorno imediato. A gente nem sabe, porque pode ser que a hora que chegue na cidade, as pessoas, nossa, né, eu quero também, eu quero atender aí. Mas ela é um investimento. E o profissional de saúde, principalmente o fisioterapeuta, tem dificuldade de entender o que é um investimento, o que é ter uma empresa. Né? Ainda mais agora com esse imediatismo. Ele quer ir lá, construir no final do mês, ele quer pegar o dinheiro todo, botar no bolso e falar. Então, você ainda tem que ter esse lado de gestão muito forte para dar suporte para o franqueado. Então, nós estamos fazendo isso e eu estou muito feliz porque ficou muito bonita, a marca ficou bonita. Né? Ela expressa muito o que eu acredito. Eu acho que é por aí. Eu acho que assim, a marca vai replicar os meus valores. Sim. Né? Vai levar... A Fluvitar, eu acho que ela vai levar o Alessandra Dorsa. Então, as pessoas vão falar, não, eu tenho uma franquia da Alessandra Dorsa. E eu tive muito medo, né? Não sei se vocês sabem. Eu tinha muito medo também de colocar relacionado ao meu nome. Assim como como vai ser isso, né? E foi uma decisão estratégica, né? De brand, né? Eu acredito, Alessandra, que você é a cliente que a gente mais desenvolveu marcas dentro de um ecossistema. A gente desenvolveu o CEAF, a Fluvitar, agora a Fluvitar, né? Por último, o iLift, a marca Alessandra Dorsa e o IAD, né? Exatamente. E o Instituto agora Alessandra... é meu bonequinho, né? E o bonequinho também. É meu mascote, Nino e Nina. Então, são 6 marcas aí dentro desse cenário, né? Como você enxerga... Então, acho que sempre você participou dentro dos processos de branding, das pesquisas, né? Dos diálogos, das conversas, fazendo questão de participar do processo. Como você enxerga a importância do branding para dentro das marcas? Porque a gente sempre bate nessa tecla que a construção de branding ela vai muito mais do que construir uma identidade visual, um logo. Ele parte principalmente de uma estratégia, o que está por detrás dessa marca, né? E como você enxerga, de fato, a importância do branding dentro do contexto do seu ecossistema de negócios?
Até na época do CEAF eu não imaginava, né? Porque o CEAF foi criado por uma gráfica, o primeiro bonequinho do CEAF, por uma gráfica que fazia nosso material. Aí eles foram lá, criaram o CEAF, botaram um bonequinho, e esse bonequinho foi um sucesso. Pessoas repetiram, pessoas copiaram de forma, sabe? Mas nós não tínhamos a menor noção disso. Nós não tínhamos noção do que era construir uma marca, o que era branding. E foi quando nós te procuramos, né, para reposicionar a marca CEAF, Faculdade CEAF. E ali eu fiquei impressionada. Por quê? Porque eu vi que não era uma logo. É o que a marca te conta. É tudo que você vai direcionar com aquela marca, né? Então, não é simplesmente Faculdade CEAF. É o que a Faculdade CEAF, aquela logo, né? Aquele remete na sua cabeça. Então, isso é muito legal. Por exemplo, agora o ILIF-T, que nós colocamos o T para nós podermos dar seguimento a esse nome, né? Então, é um Trainee 1, Trainee 2, Trainee Pro, Trainee, que é o que a gente quer trabalhar. Esses dias me perguntaram na aula, de onde surgiu o ILIF? De onde surgiu esse nome? E quando eu falei, né, que nós construímos uma marca, né, uma empresa de branding, fez comigo uma leitura. E quando você olha a marca ILIF, ela demonstra, né, ela passa que é um fluxo, que é uma velocidade. Né? E aí eu falei isso para ele, o aluno falou, nossa, mas isso é sensacional. Como realmente é isso que ela passa? E o tanto que você precisou estudar para chegar a esse livro. Tanto que eu falo que ele é meio que fluxo em galês. Exatamente. E a Alessandra? Alessandra, me fala mais sobre as características do produto, né? A gente conversando. O produto é maravilhoso, assim, sim, né? Eu não posso falar, né? Porque é meu filho. É seu filho. Mas ele é um produto que ele é uma válvula que ela pode ser conectada a qualquer dispositivo que gera volume inspiratório. Então, nós temos um ambu que gera volume inspiratório, a gente tem uma máquina de tosse que empurra o ar para dentro do pulmão do paciente. Nós temos várias coisas que podem gerar esse volume inspiratório. Então, quando o paciente tem uma boa capacidade inspiratória, ele é capaz de fazer qualquer tipo de exercício expiratório. Então, esse exercício ele tem uma válvula que faz um treinamento de contrarresistência. É um treinamento de força. Só que o grande diferencial dele... tem vários no mercado que falam que é treinamento respiratório, mas ele não é um treinamento respiratório puro. Por quê? Porque ele permite só a entrada do ar. E o ar só sai do pulmão do paciente contra aquela válvula quando existe uma diferença de pressão. Ou ele sopra, e tem força para isso, ou aquele paciente que não sopra, o ar vai sair contra a válvula quando a pressão externa for menor do que a pressão gerada dentro do pulmão dele. Então, acaba fazendo também um treinamento passivo. E o grande, né, plus do aparelho é que ele trabalha uma musculatura aqui em cima na via aérea que nenhum outro aparelho trabalha. Então, ele faz um movimento de musculação na laringe, na região atrás da língua, no palato mole. E aí a gente consegue trabalhar tanto para fonoaudiologia, quanto para fisioterapia, quanto para decanular um paciente, quanto para melhorar aquele paciente que está lá no hospital que ficou com a via aérea em desuso. Então, ele é um aparelho que veio para revolucionar a fisioterapia respiratória. Perfeito. E dentro desse cenário, pegando ainda esse gancho de branding, quando a gente olha para algumas marcas, todas elas possuem uma narrativa, todas elas possuem uma construção. Logo no início, eu fiz uma apresentação dizendo que você tem um ecossistema de marcas empresariais e tem aí também o seu ecossistema da marca Alessandro Dossa, né? E para quem está nos ouvindo, quando a gente traz esse panorama do personal branding, nós estamos falando de uma marca que ela tem uma identidade, que ela tem uma conexão com o seu público. Ela é uma marca que demonstra, claro, as suas características, a sua personalidade, o porquê ela veio, como ela se posiciona,
mas que existe uma comunidade em volta dela, né? E, Alessandra, quando a gente hoje está pensando justamente dessa era dos profissionais se posicionarem como marca, né? É um desafio muito grande. E eu sempre bato na tecla que o posicionamento, a partir do momento que as pessoas olham para você, olham para o seu nome, elas entendam de fato aquilo que você faz. Mas, além daquilo que você faz, tem um viés também de como as pessoas se conectam com você. Porque existem muitas pessoas que elas são excelentes naquilo que ela faz, mas ela se torna inacessível. As pessoas não conseguem se conectar com ela. E hoje a gente fala muito desse senso, né, de comunidade. É muito comum as pessoas falarem dessa conexão da rede social, e que muitas vezes as pessoas restringem apenas ao Instagram, mas não é. A gente trabalha com multicanalidade. Por exemplo, você pode ter um canal no YouTube, você pode ter um TikTok, você pode ter um LinkedIn, se é necessário, se o seu público está lá para se posicionar. Você pode ter um Instagram e etc. São canais que as pessoas vão se conectar com você. E, obviamente, cada rede social possui a sua própria lógica e a sua própria narrativa. Mas é importante que a marca tenha esse viés de conexão, não é? E hoje, como que você se posiciona dentro do digital? Qual que é a sua linguagem? Qual é o seu tom de voz? Por mais que a sua linguagem ela tem que ter um viés científico, como você faz para trazer conteúdos de fato que as pessoas entendam o que você está falando, né? E qual é a sua linguagem? Sua linguagem ela é mais dinâmica, ela é mais divertida, ela é mais técnica? Você compartilha da sua vida pessoal, das suas viagens, dos seus momentos? E gostaria também que você falasse quais são os conteúdos que as pessoas mais interagem, mais conectam com você. Olha que eu faço essa mistura. Sim. Porque eu quis construir uma marca onde as pessoas enxerguem que elas também podem chegar lá. Então, eu hoje sou uma profissional diferenciada, eu faço meus congressos fora do Brasil, né? Eu tenho Recentemente você estava fora, estava né? em Lyon, né, num congresso, um dos maiores congressos de fisioterapia respiratória do mundo, e eu passo isso para as pessoas. Então eu mostro para elas que é possível ter sucesso na fisioterapia. Porque a gente vê muito sucesso em outras áreas, a odontologia, a medicina, mas eu passo para eles que é possível também ter sucesso, que eu sou uma profissional muito bem-sucedida. E eu também tenho uma característica, eu me posiciono. Eu posiciono a minha ideia. E quando eu posiciono a minha ideia, eu tenho uma chuva das pessoas que vêm, que criticam, que não aceitam, que me chamam de a maluca da Dorsa, maluca da Dorsa. Eu já ouvi isso milhões de vezes. Uhum. Mas eu não desisto. Os famosos haters. É, né? só. Uhum. E aí eu não desisto. E o que acontece? As pessoas acabam se comunicando muito mais comigo por conta desse meu posicionamento. Uhum. Então, quando eu vejo uma coisa errada, igual, por exemplo, poxa, acabei de ver um negócio do Papa, eu vou lá e falo, tá vendo por que a gente precisava? Por isso que a gente precisa da fisioterapia. E aí as pessoas falam, nossa, ela briga por nós. E essa é a minha comunicação com eles. Além de mostrar para eles que é possível você trabalhar, você ter sucesso. Eu só não consigo me comunicar mais, sabe? Eu gostaria de me comunicar mais. Eu gostaria de ter mais tempo para fazer coisas no YouTube. Eu gostaria de... porque hoje, as pessoas que fazem essa rede social, está difícil de achar, né? Está difícil de achar alguém que tenha a sua pegada e que tenha tempo para poder ficar por conta do YouTube, do TikTok, do Instagram. Eu tenho, né? Eu sempre tive uma... Porque gerenciar tudo isso é uma complexidade, É uma né? complexidade. É uma complexidade. Inclusive, uma vez eu ouvi uma entrevista ou uma colocação daquele Zé Felipe falando da Virgínia, e ele falou o seguinte: ela é disciplinada. Ela acorda, estando bem ou estando mal, ela posta. E isso é difícil. Porque tem horas que você não está bem. Mas você não pode deixar de postar. Uhum. Né? É uma coisa, né, que requer que você tenha uma disciplina. Porque no seu caso, você criou uma comunidade. Uma comunidade que te segue, né? E as pessoas sempre ficam esperando o seu posicionamento. O que ela vai falar? O que ela vai falar. E exatamente isso. Eles me mandam. Você viu isso?
Olha que absurdo. Aí eu falo, nossa, olha só, por exemplo, me mandaram uma caixinha de uma profissional fazendo uma estratégia que é totalmente errada. Aí eu fui lá e falei, tá errado, isso não funciona e tal. E depois eu fiz uma caixinha de perguntas. E você, o que acha? Nossa, choveu. Choveu de pessoas colocando e respondendo, e eu vou respondendo, e a gente vai se comunicando, porque eu gosto. E uma outra coisa que eu gosto muito é de ajudar o outro. Então, muitas vezes, a pessoa vem para mim, entra no meu Instagram, conversa comigo, e eu dou aquela direção. Ela fala, nossa, incrível, porque você responde. Né? E teve uma aluna que chegou na frente, assim, no curso, lá no Rio de Janeiro, ela virou e falou assim, sabe por que eu estou aqui, Alessandra? Porque eu mandei uma dúvida para você. Olha só. E você me respondeu. E eu achei, o que é isso? Essa mulher não vai me responder nunca. E você me respondeu. Pouco tempo depois você me respondeu. E eu falei, meu Deus, que mulher incrível. Ela responde a gente. Então, eu respondo. Todo mundo eu respondo. Eu crio esse elo. Porque você precisa. Né? Essa disponibilidade, ela faz uma grande diferença na construção da sua marca. Uma coisa que eu tenho visto que funciona muito, muito, muito bem na sua construção de marca pessoal, você liderar uma comunidade no sentido de que os seus seguidores, eles produzem conteúdo junto com você. Eles te dão uma devolutiva, né? Então, eu sempre gosto de utilizar também esses gatilhos, né? Eu trago um assunto porque o que é interessante é que nem sempre um profissional ele precisa ser sempre o educador. Ele sempre está falando de conhecimento, técnica, ele pode falar do dia a dia dele, mas sempre de uma maneira intencional, ou seja, isso é intencional. Né? Então, você postar a sua rotina, o seu dia a dia, você postar um assunto e perguntar o que as pessoas acham, como você resolveria, por exemplo, esse problema. As pessoas elas interagem, elas trazem respostas, né? E isso faz com que você se conecte ainda mais com as pessoas. Então, acho que, principalmente no Instagram, a característica do Stories traz muito isso, né? De você poder responder, de você poder interagir, e que serão pessoas que talvez futuramente serão os seus pacientes, serão os seus alunos, ou comprarão um produto digital de você, porque se conectam com a pessoa. Então, acho que a vantagem que se tem de uma construção de marca pessoal é muito isso, de você ser líder de uma comunidade, das pessoas se conectarem com o seu tipo de linguagem, porque hoje a gente vive uma era de muitas cópias, né? E em um mundo onde se tem muitas cópias, diferenciação não é vaidade, é uma necessidade. É verdade. Então, se diferenciar é um desafio de você realmente se posicionar e também trazer essa referência, né? Então, hoje, quais são os impactos, de fato, que o seu posicionamento profissional e pessoal como marca trouxe de resultados para você e para o seu ecossistema de negócios? Quando eu dou meu curso, existe uma coisa muito bacana, porque, por exemplo, as pessoas me conhecem. Eu sou verdadeira. Esse eu acho que é o grande diferencial. Preto no branco, claro. No branco. E outra coisa, aqui não tem... Eu sou uma marca, ela é totalmente pensada, eu uso muito pouco o meu bastidor. Sim. Eu uso, sim, o momento com meu filho, o momento com meu marido, eu conto tudo o que está acontecendo, mas tem alguns perrengues que a gente passa na vida que as pessoas não precisam saber. Então, eu crio isso, uma comunidade que vibra com tudo que eu faço, sabe? Que vibra com o meu sucesso, que acredita nisso. E ali, quando elas vão para o meu curso, após me conhecer pela rede social, elas veem que eu sou aquilo ali. Sabe assim? Não é um personagem. Não, né? a Alessandra é aquela que eu vi lá no Instagram, é a Alessandra que está aqui. E as pessoas se conectam mais ainda comigo. Falam, nossa, foi um divisor de águas na minha vida. E o grande diferencial, sabe qual é, Kleber? Que essas pessoas que fazem o curso comigo, depois elas ficam tão cheias que elas não têm mais horário de atender paciente. Olha só. Eu conto para todo mundo. Isso é legal, prova social, de fato. Prova social. Não? É tão legal isso que as pessoas falam assim, gente, depois que eu fiz o TR3, todo mundo quer meu atendimento. Eu recebi um feedback de um aluno agora que, poxa, eu falei, não, ele tinha que falar isso. Ele falou que ele foi atender um paciente lá em Vitória, em Vila Velha, e ele foi atender um paciente
muito obeso, com muita dificuldade para dormir. E ele foi atender esse paciente e o paciente chegou para ele no final da sessão e falou: Nossa, eu vou dormir muito bem hoje. E aí, quando ele me mandou, ele falou: Alessandra, eu não consigo imaginar o que eu fazia sem a sua técnica. Uhum. O que era eu? Como que eu conseguia atender um paciente desses sem a sua técnica, sem o seu olhar? Porque não é só a técnica, é o olhar do tratamento. E ele falou: eu não consigo. Se for algum fisioterapeuta diferente, que não conhece a sua técnica, ele não conseguiria atender aquele paciente. Uhum. E isso é muito bacana, porque já aconteceu comigo. Né? Essa foi a minha inquietude. Eu ia atender o paciente e depois eu falava: eu não fiz nada. Uhum. Eu não servi para nada para esse homem. Já chegou uma vez, um paciente olhou para mim e falou assim: Ô, mocinha, não volta, não. Porque toda vez que você vem, eu fico muito pior. Você imagina? Olha isso. Aquilo acabou comigo. Eu falei: gente, o que eu estou fazendo de errado? E a partir dali, eu falei: não, Eu tenho que mudar esse cenário. eu tenho que mudar esse cenário. Eu tenho que ser a melhor. A hora que eu sair dele, ele vai falar: pelo amor de Deus, volta amanhã. Então, isso que eu busquei atrás, sabe? Falei: não, meu paciente tem que falar para mim: pelo amor de Deus, eu quero você de qualquer jeito. E eu coloquei isso como foco na construção dos resultados. Uhum. Então, eu acho que eu passo isso muito para a minha comunidade. Né? Essa realidade, essa verdade, né? Quem sou eu? Uhum. E eles acabam se conectando muito com isso. Eu acho bem interessante isso na construção da minha marca. Maravilha. E, Alessandra, pensando você como pessoa, como que você gerencia tudo isso? Os seus negócios, família, trabalho, sala de aula, como que você... Onde são as suas zonas de escapes? Seus oásis? Meus oásis... primeiro que eu adoro viajar, né? Aham. Eu falo que meu oásis é a minha terra, Vila Velha, que eu tenho um apartamento lá, e lá eu não sou ninguém. Quer dizer, às vezes eu tenho que esconder que eu estou lá. Porque se alguém descobre que eu estou lá, você me chama: vem fazer um atendimento. Né? E eu não gosto. Porque lá eu falo que é o meu momento onde eu vou tomar minha cerveja, vou para praia, sabe? É um momento onde eu relaxo a minha Aquele vida. negócio, né? Eu vivo e posto depois. Posso depois, exatamente. E o que acontece é que eu tenho tido muita dificuldade de ter esses escapes. Porque, às vezes, eu fico... Muita coisa. Né? É muita coisa. Muitas pessoas perguntam: como é que você dá conta? Toma conta de 2 hospitais, de ter uma clínica de educação e uma franquia. Aí eu falo que uma coisa: você tem que ter gente. Quando você tem rede de apoio, tudo dá certo. Então, você tem um bom chefe aí você treina aquele chefe no hospital, você tem uma outra chefe maravilhosa no outro hospital. Eu tenho uma pessoa que faz tudo, toca todo esse serviço para mim. Eu tenho uma gerente, eu tenho uma CEO maravilhosa no CEAF. Então, quando eu dei esse passo para trás e coloquei pessoas... meus fisioterapeutas são maravilhosos. Eu posso fechar os olhos. Sabe como é que é? Minha amiga me ligou no final de semana: minha bebê está passando mal e tal, pelo amor de Deus, a lei atende. Eu não estava aqui. Tem que ser você. Tem que ser você. Eu falei: não precisa. Não precisa ser eu. Na hora que você chegar lá, você vai ver. Aí depois ela me mandou uma mensagem: nossa, foi maravilhoso. Então, é isso que a gente tem que ter. Aí você consegue crescer. Então, você tem que ter gente. E você tem que ter gente que confie em você, que acredite em você. Porque essas pessoas vão ficar com você. Eles veem que, poxa, eu vou ficar com ela porque ela vai me levar para frente. É com ela que eu vou crescer. E isso é um grande diferencial. Né? Você dá isso para o profissional, dá esperança, né? Dá credibilidade e dá futuro. Né? Porque se o cara chega para trabalhar como fisioterapeuta, ele quer participar daquilo e falar: o que mais eu vou poder ter aqui? Quando eu falo para os meus fisioterapeutas: olha, vocês têm que ser maravilhosos. Por quê? Quem vai lá ensinar na franquia vai ser você. Exatamente. Não sou eu. Vocês que vão replicar o Vocês método, que né? vão replicar. Vocês que vão estar lá, os meus consultores de campo, não vai ser eu. Tem que ser a equipe que está comigo, os melhores que estão comigo. Então, eles fazem mentoria. E é isso que eu acho que faz a fórmula do sucesso do nome, né, e de tudo o empreendimento Alessandra Dorsa. Perfeito.
Alessandra, quais são os próximos passos, próximos desafios? O que você tem imaginado aí para o futuro? Olha, o próximo desafio é eu fazer a franquia, né, virar a franquia, Aham. fazer ela colocar a franquia no mercado e ver como que ela vai ser aceita. E eu quero também criar outros dispositivos, Uhum. Outros produtos. outros produtos. Então, eu quero ter uma linha, Um ecossistema ali. uma linha de produtos Alessandra Dorsa. Eu quero muito, 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 muito. Assim, eu não sei como, né, que eu vou criar isso, mas eu quero uma linha de produtos. Então, eu quero esse leaf primeiro, um leaf melhor depois, eu quero fazer uma coisa eletrônica, eu quero construir um pick flow. Sabe assim, tudo que eu preciso, que eu uso, que faz o diferencial, eu quero que seja Alessandra Dorsa. Eu tive um exemplo agora de uma barraca, uma banca de queijo lá em Uberaba. Eu fui para lá, eu fico percebendo isso o tempo inteiro. E essa banca, ela surgiu como uma banca num mercado. E o queijo em Uberaba é maravilhoso, né? Queijo mineiro, queijo da canastra. E quando eu cheguei nessa banca, eles se reposicionaram, totalmente reposicionado. Só tem produto A, lotado, porque o high ticket a gente acha que não funciona, mas ele funciona. Né? As pessoas certas com o posicionamento certo. Exatamente, posicionamento certo. E aí, o que ele fez? Tudo tem a marca dele. O queijo, o doce, o outro queijo, a farinha. Tudo tem a marca dele. Então, além de uma loja, você ganha toda a sua marca. Ele está fazendo franquia disso. E é isso que eu quero. Eu quero muito criar a linha Alessandra Dorsa, sabe? Uma linha de dispositivos que vai ser legal. Tudo que não tem, tudo que falta, você sente que falta isso. Então, eu quero muito ter essa linha Alessandra Dorsa. Se Deus quiser, eu vou conseguir. Perfeito, vai dar certo. Alessandra, quais são os conselhos para os profissionais dentro do contexto de fisioterapia e de saúde em geral, como profissionais e também para aqueles que desejam empreender dentro do contexto da saúde? Eu acho que o contexto mais importante é você falar que não desista. Desistir é mais fácil, né? Mas a pessoa não pode desistir. Eu falo que o que faz você levantar da cama? O que te move? Né? Porque eu tenho alguma coisa que me move, o que me faz levantar da cama. Então, hoje eu vim aqui e falei, poxa, eu vou lá, né? Que delícia, eu vou fazer alguma coisa. Então, esse movimento me faz levantar da cama. Porque se a gente não sabe para onde a gente quer ir, qualquer lugar serve. Exatamente. Então, eu preciso saber para onde eu quero ir. E esse levantar da cama é isso aí. E eu falo uma coisa muito bacana, sabe? Eu não sei se você fala isso na sua parte de branding e de marca pessoal. Que a pessoa tem que ter um objetivo material. É muito legal, eu quero ser feliz, eu quero isso, nossa, eu quero ajudar, tal. Mas eu falo que é muito bacana você atender um, ajudar o outro, mas aquele ajuda não vai encher o seu carro, o tanque do seu carro. Então, você tem que ter o seu propósito aliado ao seu ganho financeiro. Não tem jeito. Sim. E isso tem que te mover. O que você quer? Você quer uma viagem? Você quer um apartamento? Você quer trocar de carro? Eu falo muito isso, que assim... Pix na conta também é resultado. Exatamente, né? exatamente. Porque não adianta a pessoa achar que é só ideológico. Só propósito, né? Não, você tem que ter seu propósito. Ok, eu faço isso, eu cuido. Mas como isso vira grana, né? Como? Porque as pessoas querem isso. Não é que o dinheiro traz felicidade, não, o dinheiro traz também. Porque viajar, te leva a acessar outros lugares. comer bem, tomar um bom vinho. Não é isso? Como você consegue isso? Ganhando dinheiro. Então, na hora que você tem esses propósitos, que você quer ser melhor, você tem que aliar o ser melhor ao que você quer. E eu falo que... Muitas pessoas, às vezes, falam que isso é um pouco... capitalista demais. Mas eu sempre me movi assim. Eu sou boa, eu cuido, eu atendo quem não tem condição de pagar, eu atendo de graça com a maior
tranquilidade. Mas quem tem condição, eu tenho que cobrar. Por quê? Porque é isso que vai encher meu tanque. É verdade. Em todos os sentidos, não só o tanque do meu carro. Isso que vai encher o tanque da minha vida. O que te move, né? O que te move, motiva a estar ali, de exatamente, fato. né? Né? Então, assim, poxa, eu comer um prato num restaurante legal, eu poder viajar para fora, isso tudo é fruto do meu trabalho. E digno, né? E digno. Uma coisa que eu sempre trago como reflexão, Alessandra, é principalmente pensando nessa questão do como é importante você se posicionar em todos os sentidos, né? É de que existe excelentes profissionais que estão ganhando pouco porque não se posicionam e, às vezes, péssimos profissionais, mas que se comunicam muito bem e acabam ganhando dinheiro porque se posicionaram. A gente não garante a entrega, Isso. mas um ponto de conexão é a comunicação. É. De como você se posiciona, de como que as pessoas olham para você e de como também você se torna referência na mente das pessoas. Então, quando se fala, por exemplo, em fisioterapia respiratória, cuidados respiratórios, tenho certeza que você quer que seu nome seja um dos primeiros a serem lembrados dentro desse contexto. E se posicionar é ser intencional nessa narrativa. Não, eu quero ser reconhecido nesse mercado. Talvez eu não seja o mais conhecido, mas para minha comunidade eu quero ser. Então imagine quantos seguidores você tem no Instagram. 38 mil. Então você tem 38 mil possibilidades, 38 mil chances, 38 mil possibilidades de negócios. E de que pessoas que podem multiplicar a sua marca. Isso. Então a gente não tem noção de quando isso vai chegar. Um dia uma pessoa perguntou, nossa, mas eu tenho 1.000 seguidores. Aí eu fiz a seguinte reflexão com ela. Você já imaginou você estar numa fila e 1.000 pessoas vindo te cumprimentar? É muita gente, né? Então, a gente tem esse desafio, né? De propagar a nossa marca e fazer com que as pessoas reconheçam de fato que aquilo que a gente faz, se posicionando e sendo bem pago por isso também. Né? Isso, eu acho que isso que é o mais importante, porque não adianta a gente achar que eu vou ser legal, tal, mas, pô, eu sou nada. Sabe como é que é? Eu não consegui crescer, eu não consegui fazer as coisas que eu queria fazer. Então, assim, porque eu gosto muito de contar essa história, Kleber, porque as pessoas veem a Alessandra Dorsa hoje. Sim. Ninguém tem noção do que foi a Alessandra Dorsa. Sabe? Minha mãe separada, com 4 filhos, uma infância muito... Minha mãe costureira. Sabe, assim, mas eu queria tanto crescer. Sabe, eu queria isso. Isso era mais forte do que eu. Eu falava, não, eu vou crescer, você vai ver, eu vou ser alguma coisa na vida, eu vou ser... Parece que isso me fazia levantar. E eu sempre mantive esse foco, mas eu não queria ser só uma pessoa importante para o outro com cuidado, não. Eu queria ser uma pessoa que poderia ter as coisas. Sabe? Eu queria ter um carrão, eu queria ter viagem, eu queria ter aquilo. E isso me fez também melhorar. Só que você falou uma coisa, não adianta eu querer isso tudo, eu me posicionar bem, se eu não entregar um resultado bom, Sim. porque não se sustenta. Exatamente. A gente não se sustenta. Você não tem indicação, você não tem recomendação, você não tem recorrência. Exatamente. E é isso que faz a sua marca crescer, de fato. Mesmo. Então, você tem que entregar. As pessoas tendo uma boa experiência com você e propagar isso para outras pessoas. Você vai ter vendedores que vão propagar a sua marca Sozinho. Sozinho. Por exemplo, o meu curso TR3, ele se vende. Porque um indica... E o mais legal, uma das coisas que eu falo também, a pessoa só te indica se ela ficou encantada. Porque a pessoa que gosta, ela fala assim, legal. Ok, você foi naquele restaurante, é gostoso? É gostoso, uma delícia. Ok. Agora, se você foi naquele restaurante, nossa, você tem que ir. É inacreditável, você tem que ir. É isso que é o grande diferencial do curso. É a pessoa chegar para o outro e falar, não adianta, se você não fizer o curso, você não vai saber fazer isso. Porque também é um conteúdo muito difícil, as pessoas às vezes não sabem propagar para o outro. Mas você tem que fazer o curso. É porque a pessoa saiu encantada. Né? E esse encantamento é pelo resultado, é pelo conteúdo. E aí o curso... Vou formar 2.000 alunos. olha só. 2.000 alunos. Quer dizer, é muita coisa para um curso que se repete. Porque as pessoas poderiam falar assim, nossa, as turmas estão cada vez menores, porque a gente vê muito isso. Mas a minha não.
A minha está cada vez maior. Eu tenho 60, eu tenho 50 alunos, sabe, na sala. E isso é muito bacana, né? Mais pessoas querendo fazer, mais pessoas querendo conhecer. E tem um ecossistema aí que, meu Deus, né? Que pode ir para fora do Brasil, né? Pode ir para tantos lugares. Não, isso é muito legal, né? Então, é muito legal ver o seu crescimento. Eu tenho certeza que você inspira muitos profissionais, muitos empreendedores, muitas mulheres. E desejo aí muita prosperidade, muito crescimento e que vá muito mais além, né? Alessandra, diga para nós onde as pessoas podem te encontrar nas suas redes sociais. Na minha rede social, né? O doutora Alessandra Dorsa, minha página pessoal. O Instituto Alessandra Dorsa, que é a página do Instituto. Na Faculdade CEAF, né? Que é a página da faculdade. Eu sou super ativa, pode mandar direct, pode falar comigo. Eu estou ali o tempo inteiro à disposição. É isso aí. Alessandra, obrigado pela sua participação, pela sua presença, pelo bate-papo. Passou rápido e desejo, como disse, muito sucesso, muita prosperidade, muito crescimento. Obrigada a você. Foi muito bom esse bate-papo, porque me fez relembrar muita coisa, né? Reviver muita coisa. E trazer para as pessoas um pouquinho além do que é essa marca Alessandra Dorsa, né? E realmente é um assunto que eu adoro, eu amo trabalhar com marca pessoal. Uhum. Como eu falei, eu acabei descobrindo essa veia meio que comercial minha, né? Marqueteira. Marqueteira. Mas eu acho que é muito bacana e eu espero assim conseguir manter essa linha, né? Eu quero aprender mais com você e que a gente tenha muitas outras marcas, né? Sim, mas vamos aumentar esse ecossistema aí. Vamos fazer mais. Então, obrigada a você também. Fiquei muito feliz de ter vindo. Maravilha. Estamos chegando ao fim de mais um episódio do BMV Cast. Se inscreva no nosso canal e ative as notificações, porque marcas fortes vendem mais.